Olá meus amigos do YouTube, sejam bem-vindos ao meu canal mais uma vez, dando sequência aí à nossa série de vídeos. Temos aqui a classe pessoa, onde nós paramos na última videoaula, onde nós havíamos criado essa função exchangeArray e eu havia começado a criar os getters e setters, começando pelo ID. E aqui no ID, o getID, ele ficou faltando o return. Notem que eu adicionei o return aqui, assim como eu adicionei também todos os métodos getters e setters da nossa classe. Eu espero que vocês façam isso, se já não fizeram. Pausem o vídeo, faça isso antes de continuar. E depois que continuarmos, nós temos aqui os nossos atributos, onde nós vamos colocá-los eles como privado, já que nós fizemos getters e setters, que são funções para pegar e setar valores nesses atributos. Eles não precisam ficar públicos assim na nossa classe, para que nós realmente façamos então um encapsulamento de maneira correta. Então vamos mudar aqui para private, e assim todos os outros atributos nós mudamos para private, uma vez que nós temos os getters e setters para atribuir o valor e resgatar o valor dele quando for necessário. Então esse é a nossa classe model, do modelo pessoa. E agora que nós temos o nosso model, nós vamos trabalhar com o nosso Table Gateway. Nós vamos criar uma classe que vai ser o nosso Table Gateway. Assim como geralmente em algumas linguagens nós utilizamos o DAO, né, o nome dessa classe de DAO, aqui nós vamos chamar ele de Table Gateway. Então dentro do nosso pacote model, né, dentro de src model, vai ser o nosso namespace model, nós vamos criar um novo arquivo e vamos salvar esse arquivo como table pessoa table .php. Então esse arquivo vai ser o nosso table gateway para nossa classe pessoa. Então, para você poder manipular o registro, a sua classe pessoa, e fazer com que ela seja gravada no banco de dados assim, também como seja resgatada informações do banco de dados de forma fácil, nós utilizamos esse Table Gateway, que é o nosso intermediador da nossa tabela pessoa para o nosso banco de dados. Então, para isso, nós vamos utilizar alguns componentes lá do ZendDB, no caso, o nosso Table Gateway Interface. Nós vamos criar, então, a nossa classe, declarando o primeiro namespace dela, que vai ser namespace, antes de mais nada, abrir a tag de PHP, né? Senão não funciona. E vamos declarar aqui namespace. Namespace, nosso namespace, assim como pessoa, ele vai estar dentro de pessoa model. Então aqui nós temos um namespace pessoa barra model. É o mesmo namespace da nossa pessoa, porque nós colocamos isso no mesmo pacote. E agora nós criaremos então a nossa classe public class pessoa table. Então esse vai ser o nosso table gateway e nós vamos fazer com que essa classe, esse nosso table gateway, nós temos aqui uma variável que vai ser o nosso table gateway propriamente dito. Então nós vamos gravar isso em uma variável interna aqui da nossa classe, private table gateway, private table gateway. E essa variável table gateway vai guardar o nosso table gateway, que nós vamos passar como injeção de dependência no nosso construtor. Então nós vamos criar aqui public function underline construct, que vai ser o nosso construtor, e esse construtor ele vai receber um cara chamado table gateway interface ou interface, table gateway interface, que vai ser o nosso table gateway. E de onde vem esse table gateway? E o que nós vamos fazer com ele? Nós vamos simplesmente atribuir isso na nossa variável this, table gateway recebe table gateway. E da onde que vem esse Table Gateway? Nós vamos fazer um import desse pacote, que ele vem lá do Zend Framework,
Então vamos dar um use aqui, Zend DB, ele vem do Zend DB, Table Gateway, Zend DB Table Gateway barra Table Gateway Interface. Então nós vamos usar esse cara que vem do Zend DB Table Gateway Interface. Então essa vai ser injetado para nós um Table Gateway Interface. Nós vamos gravar ele nessa variável Table Gateway. E assim nós teremos então o que nós precisamos, essa ferramenta que é o Table Gateway, para poder manipular os registros do nosso banco de dados. E essa nossa classe pessoa table, ela vai fornecer métodos para mim poder listar, para mim poder pegar uma determinada pessoa pelo código dela, salvar uma pessoa e excluir uma pessoa. Então vamos fazer o CRUD, né, praticamente dito. Então nós vamos fazer então aqui, primeiro passo, um método para poder selecionar ou listar todas as pessoas. Então public function fetch all. Então um método para poder retornar todas as pessoas aí, né? Ou poderia ser outro nome, get all, tanto faz. Independente do nome que nós dermos, não tem problema. Eu só preciso saber depois qual é o método que eu criei aqui no meu pessoa table, que quando eu acionar ele vai me retornar todos os registros do banco de dados. Então nós temos o getAll, que vai retornar tudo que tem no banco de dados. E como nós fazemos isso? Depois que eu tiver um Table Gateway para a pessoa, eu só preciso pegar essa classe Table Gateway e dar um select nela. Então nós vamos dar um return this Table Gateway select. Ou seja, eu vou dar um select sem critério nenhum e vamos retornar tudo que existe desse Table Gateway no banco. Esse é o primeiro método, getAll. Depois nós vamos fazer o método getPessoa, que vai nos retornar apenas uma pessoa. Então, public function getPessoa. E aí, nesse caso, eu vou passar como parâmetro o ID da pessoa, que vai ser o ID que está no banco, e eu quero retornar essa pessoa pelo ID. Então, para isso, primeiro eu vou pegar aqui o meu ID, eu vou validar se ele é inteiro, vou fazer um casting aqui, né, para que ele transforme essa pessoa em inteiro e eu garanto que venha um inteiro para a minha variável ID. Então, dessa forma, se essa variável for passada não for um inteiro, ele não vai funcionar, vai gerar um erro e eu não vou ter problemas com o banco dessa forma. E agora vamos criar aqui um role set, que é uma linha do meu banco de dados, né, dos meus registros, que o ZendDB vai retornar. Então eu vou fazer um select agora, assim como nós fizemos aqui anteriormente, porém eu vou especificar agora uma cláusula ou uma where, né? Eu vou passar um parâmetro para que seja buscado no banco apenas o ID que eu estou informando aqui. Então como que eu faço isso? This.TableGateway select, a gente vai fazer um select e dentro desse select eu vou passar os critérios, o nome do meu campo, né, da minha coluna lá no banco de dados, que vai ser, por exemplo, ID, e depois assim eu vou passar aqui o valor que eu quero que compare com a coluna ID para trazer o registro para mim. Então é como se eu fizesse um where ID igual a ID. E assim vai ter um role set, ou seja, um conjunto de linhas que o banco de dados retornou com base nesse critério que eu passei aqui. Feito isso, agora que eu tenho o role set, eu vou pegar pelo menos a primeira linha, se caso ela existe. Então eu vou escrever aqui uma variável chamada role, ou seja, a linha, e eu vou pegar role set, e eu vou pegar a linha atual, que é utilizando o método current. Então assim eu consigo trazer a linha atual
do meu registro, se acaso ele retornou para mim registros. E se não retornou registros, eu vou gerar um erro para dizer que não existe o registro procurado. Então, como que eu faço isso? Apenas com um if, eu vou validar se row é vazio, né, ou está vazio, ou seja, se ele for nulo, né, not row, ele vai comparar aqui, o nulo é a mesma coisa que falso. Então, se row for vazio, a gente vai disparar um erro aqui. Vou fazer um throw. Throw vai lançar uma exceção, né? Throw new runtime exception. Runtime exception. Esse runtime exception vai ser a mensagem que o Zend vai exibir na tela para nós, caso não for informado um ID. E eu vou passar uma mensagem aqui, utilizando sprintf. Para fazer uma impressão formatada, eu vou escrever aqui: não foi encontrado esse não, o ID, e eu vou passar o ID aqui como formato, né? Dessa forma, variável ID. Então ele vai mostrar para mim que não foi encontrado esse ID, se caso ele não encontrar nada. E esse é o método getPessoa. Aliás, falta retornar, né? Então aqui, ao final, né, depois do if, se caso não entrar nesse if, nós devemos retornar, return o nosso elemento row, que vai ser a nossa linha de dados, dos dados da pessoa que foram selecionados no banco. E esse runtime exception, nós vamos importar ele também do Zend Framework. E da onde que vem esse cara? Nós vamos declarar aqui, ó, use runtime exception. Nós vamos especificar que nós queremos utilizar esse cara, runtime exception, para que ele não pegue outra classe que não seja essa nativa runtime exception. Então aqui nós temos o método getAll para listar todos e temos o método getPessoa. Eu vou fazer uma pausa nesse vídeo para não ficar muito extenso e depois nós voltamos para criar um método deletePessoa e o método salvarPessoa. Então fizemos metade praticamente do nosso Table Gateway e voltamos em seguida. Eu aguardo vocês no meu próximo vídeo. Um abraço e até logo.